Peço licença para entrar no seu lar com mais uma live da AD Jaguapitã. Estamos em decreto-lei do governo do estado do Paraná e por este motivo do decreto e por motivo de um crescente número de disseminação do vírus Covid-19, achamos por bem cancelarmos os cultos presenciais. Estamos realizando cultos de live. E hoje, para nós é uma alegria poder estar aqui no templo, na casa de Deus, para nos comunicarmos com o povo de Deus, para trazermos aqui aos nossos irmãos as informações do andamento das restrições do governo do estado do Paraná. Estamos vendo, meus amados e queridos irmãos, uma disseminação muito grande do vírus. As cidades maiores da região, que são as cidades que têm os hospitais com UTI, estão na sua capacidade máxima. Estão no limite. E o governo, então, do estado do Paraná tomou essa atitude até o dia 8 de março, trazer algumas restrições. E foi feita a recomendação, e entre elas, para a parte religiosa, para as igrejas, não ficarem de fora dos cuidados que requer. Estamos no segundo ano de pandemia. E segundo relatos de algum prefeito do estado do Paraná, que comunicou ao governador do estado, esta semana, que os 2 meses do ano de 2021, o número de internamentos e de óbitos nos 2 meses, janeiro e fevereiro, superam o ano todo de 2020. Então, nós como povo de Deus, eu como ministro de Deus, como pastor, que presido o campo eclesiástico de Jaguapitã, visando o bem-estar, a proteção da vida humana, e principalmente dos membros, dos fiéis da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Jaguapitã, achei melhor então realizarmos os cultos através de live. Temos, pela resolução, o direito de reunir com 15% do espaço que o templo oferece. Hoje estive aqui fazendo uma contagem das nossas cadeiras, inclusive as cadeiras dos músicos e aqui do altar. Temos 236 cadeiras no templo. E se nós fôssemos usar os 15%, nós poderíamos, no cálculo, usar apenas 35 lugares. É impossível fazer um culto só com 35 pessoas, principalmente no domingo, em que o nosso povo trabalha a semana inteira e chega final de semana, eles estão com aquele desejo ardente de adorar a Deus. E se tiver os 35 lugares ocupados e começar a chegar as famílias na porta do templo, nós teríamos que, para cumprir a lei, dizer às pessoas que não tem mais lugar para ser ocupado. E aí isto geraria constrangimento
para as famílias, para os irmãos. Então, já que todos não podem estar reunidos, achei por bem que também fosse suspenso para todos o acesso ao templo. Os dias vão se passar, daqui até o dia 8 passa rápido, e se Deus permitir que o governador não renove o decreto, as resoluções que foram tomadas, aí nós todos, de um modo geral, teremos a oportunidade de voltarmos a adorar a Deus juntos. Oramos ao Senhor. Soberano Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, estamos aqui uma vez mais no templo para adorar o Teu nome, para render honras e glórias a Ti, Senhor, que és merecedor, que és digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Eu venho suplicar a bênção do Senhor sobre a minha vida, sobre a vida do Alisson, da sua namorada, que também está aqui, e da vida do Felipe, que daqui um pouquinho estará, Senhor, ministrando o louvor e a adoração ao Teu nome. Ó Deus, eu venho suplicar a bênção do Senhor sobre as famílias, sobre os lares dos nossos irmãos, tanto aqui em Jaguapitã, como nas demais cidades do nosso campo. Venho pedir a bênção do Senhor para os pastores que estão no campo, cuidando dos trabalhos, cuidando das igrejas. Venho suplicar a bênção sobre cada irmão, cada irmã, em favor de cada obreiro, em favor da mocidade, dos adolescentes, das crianças. Venho suplicar a bênção do Senhor sobre a cidade de Jaguapitã, em favor do estado do Paraná, em favor dos demais estados da Federação Brasileira. Senhor, venho suplicar a bênção para as 5.570 cidades espalhadas por todo o território nacional. Eu venho suplicar a bênção do Senhor em favor do presidente Jair Messias Bolsonaro e de sua família, em favor dos ministros que estão ali compondo a equipe de governo ali em Brasília. Venho suplicar a bênção em favor do ministro Pazuello, o ministro do Ministério da Saúde. Dê a ele, Senhor, sabedoria para o governo contratar, Senhor, em grande números as vacinas que já estão aprovadas e comprovadas em outros países do mundo. Senhor, para que a população brasileira venha a ser imunizada contra este vírus, meu Senhor. Eu venho suplicar a bênção em favor do ministro da Economia, Paulo Guedes. Dê a este ministro sabedoria do céu, inteligência, para ele saber administrar as dificuldades da economia que a nação brasileira enfrenta devido à pandemia, meu Senhor. Deus, venha abençoar os demais ministros que estão ali, Senhor, ao lado do presidente da República. Venha abençoar o Senado, cada senador. Venha abençoar o Congresso Nacional, cada deputado, meu Deus e meu Pai. Abençoe o STF, Supremo Tribunal Federal. Dê aos ministros ali, meu Senhor, sabedoria. Deus Todo-Poderoso, abençoe todos os governadores nos 26 estados do Brasil e mais o Distrito Federal. Deus Todo-Poderoso, nós suplicamos a bênção do Senhor em favor das demais nações do globo terrestre. Suplico a bênção do Senhor Deus em favor de Israel. Abençoe a nação de Israel, livre Israel daqueles governantes que maquinam o mal contra Israel dia e noite e que não querem o bem do teu povo. Senhor, que nenhuma arma que for apontada para Israel venha prosperar, nenhuma língua que se levantar contra Israel venha prosperar, mas o Senhor venha condenar. Que haja paz dentro dos muros de Jerusalém e prosperidade nos seus palácios. É o que eu venho te suplicar, ó Deus, em o nome de Cristo,
o nosso Salvador. Amém e amém. Amados, mais uma vez agradeço por poder entrar no seu lar com esta live da AD Jaguapitã. Neste momento, já quero convidar o jovem Felipe Oliveira, que vai estar ministrando, adorando o precioso nome de Jesus, com 2 louvores. Antes do Felipe começar a adorar a Deus, eu quero pedir aos internautas que mande a sua mensagem. Mande a sua mensagem, compartilhe a sua participação, que nós estaremos até o final desta live fazendo os agradecimentos por todos os internautas. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Orei, pedi, calei porque faltou o que falar. Chorei, gemi, pensei não merecer o seu olhar, mas no meio do silêncio, não sei bem como explicar, eu ouvi a sua voz a me falar. A ti, os teus e o que tu tens, eu vejo e cuido muito bem. O tempo e o jeito eu sei também, e sempre faço muito além do que tu pensas, do que imaginas, pois eu sei muito bem do que você precisa. Eu entendi que o teu silêncio é uma canção de amor, que até assim também está tratando a minha dor. Mas como bem me conheces e quer me fazer sorrir, faz questão de repetir pra eu ouvir. A ti, os teus e o que tu tens, eu vejo e cuido muito bem. O tempo e o jeito eu sei também, e sempre faço muito além do que tu pensas, do que imaginas, pois eu sei muito bem do que você precisa. Eu sempre sei a hora de agir. Você precisa aprender a confiar em mim. Se em
início eu estou. Não quer dizer que é o fim, se você tudo me entregou. Saibas que o melhor está por vir, e a ti os teus e o que tu tens eu vejo e cuido muito bem. O tempo e o jeito eu sei também, e sempre faço muito além do que tu pensas, do que imaginas. Pois eu sei muito bem do que você precisas. Pois eu sei muito bem do que você precisa. Pois eu sei muito bem do que você precisa. Estou contigo. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração. Seu braço é a ponte na escuridão. Seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou? Por isso é que eu sirvo esse meu Senhor, que tem todo o controle em suas mãos. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recados a pregador. Decide e faz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história, e todo o universo é pequeno demais, é só o arquivo da sua memória. Adore em pé, pule, chore e grite, irmão, acredite, esse Deus existe, luta por você. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração. Seu braço é a ponte na escuridão. Seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou? Por isso é que eu sirvo este meu Senhor, que tem todo o controle em suas mãos. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto, faz o fim virar começo.
não ouve conselhos, não pede favor, não manda recados a pregador, decide e faz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história, e todo o universo é pequeno demais, é só o arquivo da sua memória. Adore em pé, pule, chore e grite, irmão, acredite, esse Deus existe, luta por você, e luta por você, e luta por você. Amém. Glória a Deus. Dedicamos esses louvores para elevo espiritual de cada um de nossos queridos irmãos. Queremos mais uma vez dizer que, devido o decreto do governador do estado do Paraná e as restrições, achamos melhor realizarmos os cultos através das lives. Até o dia 8 de março estaremos transmitindo lives. Tivemos ontem a live à noite com o evangelista Joel, hoje pela manhã a live da EBD com o presbítero Cláudio. Temos agora, neste momento, estamos realizando esta live. Terça-feira teremos live e quinta-feira teremos live, sábado próximo e domingo da próxima semana live. Vamos ficar no aguardo das decisões do governo do estado do Paraná, se voltaremos à normalidade dos cultos presenciais ou se as resoluções e o decreto vão ser prorrogados. Então os irmãos fiquem atentos, fiquem aí nos seus lares, se cuidem, porque essa enfermidade, não devemos brincar com esse vírus. Somente aqui no Brasil já ultrapassou mais de 250 mil vidas que foram a óbito. E no mundo todo já passa de 2,5 milhões de vidas que partiram para a eternidade. O ser humano precisa ser consciente, principalmente o povo de Deus, os filhos de Deus, aqueles que vivem na luz, aqueles que têm o discernimento do perigo em que o mundo inteiro está passando com esta pandemia. Vamos nos cuidar. Tem muitas pessoas que estão levando de brincadeira, mas a hora que você tiver alguém da sua família enfrentando uma situação como muitas famílias já enfrentaram, de ter que ser internado em um hospital, ter que ir para uma UTI, ser entubado, e lá a pessoa ficar nas mãos da equipe médica, dos enfermeiros, e ninguém da família pode ir lá ver a pessoa. Irmãos, só sabe dar valor à liberdade e à vida àqueles que ainda não passaram por situações como muitos têm passado. Vamos valorizar a vida. Vamos respeitar nós mesmos. Pessoas que estão se reunindo em festas clandestinas, pessoas que estão em aglomerações, desrespeitando as autoridades, desrespeitando as leis, eles não respeitam nem a si próprio. Pessoas que não respeitam as leis, as autoridades, eles não respeitam nem a ele próprio. Essas pessoas não respeitam a sua própria vida.
e não sabem o perigo que estão passando com essa enfermidade. Mas se nós tivermos paciência, tivermos bom senso, longanimidade, esse ano é o ano do combate com as vacinas. As autoridades, o ministro da Saúde prevê que até o final deste ano a população brasileira esteja quase ou na sua totalidade vacinada. E aí as coisas começam a ficar melhor para todos nós. Vamos nos cuidar. A Bíblia diz, o próprio Jesus disse: olhai, vigiai e orai. A oração está em terceira recomendação. Jesus recomendou primeiro olhar, vigiar, terceiro orar. Tem crentes, tem cristãos que têm uma vida muito dedicada na oração, mas não olha e não vigia. E aí você pode colocar tudo por água abaixo. As horas de oração, os momentos de consagração. Então, vamos agir com equilíbrio, vamos agir com cuidado. Chegou até mim aqui os nomes das pessoas que estão fazendo parte desta live e eu quero com muita alegria agradecer a vocês. Obrigado à irmã Cristiane Oliveira, ao evangelista Joel Batista de Lima e à sua esposa, irmã Laodiceia e família. Quero agradecer à irmã Bel Cândido, a irmã Camila Gonçalves e a sua família, o seu pai, irmão Vando, a irmã Maria, a irmã Laodiceia Almeida, esposa do evangelista Joel, o evangelista Joarez Sobrinho, Joarez Alves Sobrinho ali da nossa igreja em Santa Zélia. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Obrigado, irmã Sirlene Zanetti, e ao seu esposo e a todos os seus filhos. Também o nosso muito obrigado à irmã Irineia Maciel, seu esposo Eliel de Oliveira. Que Deus o abençoe. Ao Wesley Gessi e a sua esposa, irmã Carla. Que Deus abençoe vocês e a sua filhinha, a minha querida esposa, irmã Elizabeth Crepaldi. Que Deus abençoe. Leonice Nascimento. Que Deus abençoe a sua vida. Irmã Joana Marinoni. Deus abençoe, irmã Joana, a senhora, ao seu esposo, irmão José, e a todos os demais familiares. Que Deus o abençoe grandemente por vocês estarem fazendo parte desta live. Convido aqui o jovem Felipe para a apresentação de mais um louvor e já estaremos fazendo um momento de reflexão na palavra do nosso Deus. Perde pelo ar, é folha e pó, o que não serve pra usar. Vagueia só, e você não vive só. Você é vaso de valor.
Quem já nasceu tem que entender que já venceu, teve o direito de crescer. Aconteceu, isso eu já sei de cor. Você é vaso de valor. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. Esse vento vai passar, não desista de orar, Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso e está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu preciso insistir. É alguém do coração de Deus. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. Esse vento vai passar, não desista de orar, Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso e está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outra igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém do coração de Deus. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outra igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém do coração de Deus. É alguém do coração de Deus. Amém. Obrigado, Felipe, por estas ministrações. Quero mais uma vez agradecer ao jovem Fábio Michel, ali de Santa Zélia. Que Deus te abençoe, Fábio, abençoe a sua família. Quero agradecer à irmã Cleusa Reis, ao seu esposo, presbítero irmão Gessé Reis. Que Deus abençoe vocês e a todos os seus familiares. Obrigado também à irmã Eliana Matos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, irmã Eliana, e do seu esposo e de toda a sua família. Amados e queridos irmãos, chegamos ao momento da reflexão na palavra do Senhor nosso Deus. E para isso, vos convido a fazermos uma leitura
no livro do profeta Joel, no capítulo de número 1, e o versículo de número 3 e o versículo de número 4. Vamos estar lendo a poderosa, a imutável, a infalível palavra do nosso Deus. Diz-nos assim o texto: narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Amados, no capítulo 2 também de Joel, e no versículo 23, Joel capítulo 2, versículo 25, diz-nos assim: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Amados, eu quero meditar convosco nesta noite, neste texto que foi lido em Joel capítulo 1, versículo 3 e o 4, e Joel capítulo 2 e o versículo 25. A história bíblica nos narra que desde o começo da história da humanidade, Deus tem se aborrecido com a humanidade. Os seres humanos têm feito coisas que têm entristecido o Criador, têm entristecido Deus que criou o homem. E a Bíblia nos narra que desde os tempos primitivos, a forma de Deus corrigir os seres humanos, a forma de Deus disciplinar o homem, para que o homem se volte a Deus, para que o homem se volte ao Criador que o fez, que o criou. A única forma que Deus age para divertir o ser humano em todo o globo terrestre, a história nos é muito bem clara pela Bíblia Sagrada, que Deus corrige o homem com pragas. E por isso que eu li esse texto dessas 4 espécies de gafanhotos. Eu quero nessa noite meditar com vocês, esse tempo que nos resta, sobre a praga de gafanhotos. A primeira praga que a Bíblia nos narra, em que Deus enviou, em que Deus fez sobre a terra, para chamar a atenção da humanidade, para que o homem então se volte a Deus. Foi a transformação da água do rio Nilo em sangue. Seguida
por invasões de rãs, piolhos, moscas, morte do gado, chagas, chuva de pedras, nuvens de gafanhotos, trevas e morte dos primogênitos. Então está aqui um relato de tantas tragédias que Deus enviou sobre a terra. Tanto é que Deus fala aqui, no capítulo 2 de Joel, e o versículo 22, Deus diz assim: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Está muito bem claro isso aqui. As pragas é um grande exército de Deus. Eles só agem com a permissão de Deus. Segundo a Bíblia, nenhuma folha cai da árvore se não for a permissão de Deus. Todas as pragas que a Bíblia relata que veio sobre a face da terra foram permitidas por Deus. E Deus usa o profeta Joel aqui para dizer: o meu grande exército. Então eu quero nesta noite, com muita convicção, na autoridade do Espírito de Deus na minha vida, dizer que o Covid-19 é mais uma das pragas de Deus enviadas sobre a terra para corrigir os humanos, para chamar a atenção dos seres humanos que têm procurado se distanciar de Deus. Os seres humanos têm procurado mais as coisas passageiras desta vida. Os seres humanos têm se voltado mais para as coisas terrenas do que se voltado para Deus. O homem tem virado as suas costas para o Criador. Os seres humanos têm fechado os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Então Deus manda praga sobre a terra, para que o homem reconheça que ele não é nada, para que o homem reconheça que ele depende de Deus, para que o homem reconheça que sem Deus ele não é nada. Deus com cada um de nós é Deus, e Deus sem nós continua sendo Deus. Porém nós sem Deus não somos nada. Um determinado cantor escreveu uma letra de um hino dizendo que o homem sem Deus é como uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento leva. Então, amados, voltando aqui para a praga de gafanhotos, Joel significa no hebraico Jeová é Deus. Joel é um dos mais antigos dos profetas. Possivelmente conheceu Elias e Eliseu. Há aproximadamente 80 variedades de gafanhotos existentes no mundo. Presta atenção nisto. 1 quilômetro quadrado é ocupado por 50 mil gafanhotos. E eu venho aqui nesta noite dizer que as espécies de gafanhotos, elas simbolizam os demônios. Gafanhoto, eu não estou dizendo que gafanhoto é demônio, porque gafanhoto é uma espécie de ser vivo, visível, que tem corpo, que é físico. Demônios, eles não têm corpo físico, eles são do mundo espiritual e invisível. Eu estou dizendo que eu trago aqui nesta mensagem
uma mensagem com 4 espécies de gafanhotos que representa a ação dos demônios. A mesma ação que os gafanhotos têm pela sua espécie, os espíritos do mal também agem similarmente, como se fossem os gafanhotos. O gafanhoto cortador, ele é da espécie daquele recém-nascido, significa aquele que corta e bloqueia a relação do homem com Deus. E é isso que os espíritos do mal, das trevas, estão atuando no mundo, na atmosfera, para cortar a relação do ser humano com Deus, para cortar a relação da criatura com o Criador. É isso que os espíritos maus fazem. Eles estão atuando no espaço, no mundo, para cortar e bloquear a relação, a amizade da criatura com o Criador. A segunda espécie, o migrador, é o estágio inicial. Significa aquele que se muda, ou seja, muda a sua personalidade, muda o caráter. É isso que os espíritos maus, os demônios, os anjos que decaíram, que foram expulsos do céu por se rebeliar contra Deus, estão fazendo na terra. Eles estão querendo mudar a amizade, o relacionamento daqueles que se tornaram amigos de Deus. Então tome cuidado com o gafanhoto ou com os demônios que representam essa espécie de gafanhoto, o migrador. Os espíritos das trevas querem fazer você mudar a sua personalidade, mudar o seu caráter. Porque quando o homem passa a fazer coisas que não agradam a Deus, que não estão conforme os parâmetros da palavra de Deus, o homem então muda a sua personalidade, muda o seu caráter, de um homem temente para um homem que não teme, muda o seu caráter de um homem fiel para um homem infiel, muda o seu caráter de um homem obediente para um homem desobediente. E quando o homem muda o seu caráter do lado bom para o ruim, ele está também cortando a sua relação com Deus. Ele está interrompendo a sua relação com o Criador, a sua intimidade. A terceira espécie, o devorador, é o estágio intermediário, que significa aquele que rouba. Rouba o que, pastor? É uma simbologia dos espíritos, das trevas, dos demônios. É uma simbologia, o devorador, daqueles espíritos que agem na vida do ser humano para roubar a fé, roubar a esperança, roubar a confiança em Deus, roubar o amor, roubar os valores espirituais de Deus, roubar a comunhão com Deus, roubar a intimidade com Deus, roubar a preciosidade do perdão dos nossos pecados que adquirimos através do sacrifício de Cristo no Calvário. É isso que os demônios que agem figuradamente na espécie do gafanhoto devorador vêm fazer. Eles vêm roubar a intimidade que você tem com Deus. Eles vêm roubar a amizade que você, homem e mulher, tem com Deus. Eles vêm roubar a fé que você tem em Deus, a convicção que você tem em Deus, a esperança que você tem em Deus. E os demônios vêm para roubar, porque a ação deles é destruir. A Bíblia diz em João, capítulo 10, o versículo 10, que o diabo vem para roubar, para matar e para destruir. Mas Jesus disse: eu vim
para que tenham vida e a tenham com abundância. Glorificado seja o nome do Senhor. A quarta espécie de gafanhoto destruidor, plenamente desenvolvido, significa aquela espécie que destrói. O gafanhoto destruidor, ele já é aquela espécie em extrema na fase do desenvolvimento. E a ação dele, tudo que ele encontra pela frente, plantas, lavoura, plantações, ele vem destruindo tudo. Ele vem acabando com tudo. Agora, no ano passado, nós vimos aí a migração de uma nuvem muito grande de gafanhotos que se deslocou de uma parte da terra para outra parte do globo terrestre. E ela veio até a região aqui da América Latina e passou ali na região da Argentina e foi até em algumas regiões do Rio Grande do Sul em direção ao Uruguai. E os agricultores, as autoridades se prepararam com aviões, com um sistema de pulverização de veneno, para que quando a nuvem de gafanhoto adentrasse em determinada região, os aviões vinham ao encontro para dar jatos e nuvens de veneno para matar aquelas nuvens de gafanhotos que vinham e que destruía tudo que encontrava de vegetação pela frente. Então, meus amados, essa quarta espécie de gafanhoto, o destruidor, representa os demônios, os espíritos das trevas, que vêm para destruir a vida espiritual daqueles que servem a Deus. Tome cuidado, vigie, olhe para os conselhos de Jesus, que disse: olhai, vigiai e orai. Vamos ter cuidado. Que o Senhor Deus tenha de nós piedade. Que o Senhor Deus tenha de nós misericórdia. Louvamos a Deus pela vida da irmã. Está aqui o nome do seu filhinho, o Thales Machado, que moraram aqui em Jaguapitã e mudaram-se ali para a região de São José dos Pinhais. Que Deus abençoe a vida da irmã Thaís e do seu esposo, presbítero irmão Sebastião. Deus abençoe grandemente vocês e que o Senhor abençoe a cada um dos nossos irmãos. Estejam nas suas casas, olhando, vigiando e orando. Não deixe de estar em contato com Deus. Esteja tirando o seu momento de oração. O dia tem 24 horas. Geralmente as pessoas têm de 6 a 8 horas para dormir, para descansar. E de 6 a 8 horas para trabalhar. E aí sobra mais 8 horas para nós orar, para nós ler a Bíblia, para nós estarmos com Deus. Antes de eu vir para esta live, eu me preparei. Antes de vir para cá, entrei na minha secretaria, fechei a porta e fui ter o meu particular com Deus. Porque nós precisamos ter o nosso particular com Deus. Tem crentes que ele só é crente se estiver na igreja. Na casa dele ele não lê Bíblia. Na casa dele ele não tem um momento de oração, de entrar, como Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a porta e ora. A sós com aquele que te ouve, aquele que te vê, aquele que responde às tuas orações. Mas tem crentes que ele só é crente dentro das 4 paredes. Na casa dele, ele tem tempo para os amigos, ele tem tempo para olhar televisão, ele tem tempo para escutar um rádio, ele tem tempo para estar no telefone, no WhatsApp, no Face. Só que na casa dele
não sobra tempo para Deus, não sobra tempo para oração, não sobra tempo para a leitura da Bíblia. Só é crente quando vem para a igreja. E por incrível que pareça, quando chega na igreja, ele não tem condições de tirar 5 minutinhos de oração. Ele entra na igreja já na hora que o culto começa, ele nem dobra os joelhos para fazer uns minutos de oração com Deus. Então, meus amados, nós precisamos viver uma vida de oração, de meditação na palavra, uma vida de oração e jejum. E eu quero, antes de finalizar esta live, dizer, do nosso dia 7 de março, dia de oração e jejum, na igreja sede de Jaguapitã e nas igrejas do campo. Todos os irmãos, obreiros, a igreja em geral está convocada para tirar os seus momentos de oração nas suas casas e, se possível, entrar o dia 6, a 0 hora do dia 6 para o dia 7, em propósito de jejum. Se não aguenta ir até as 18 horas, pode ir até as 12 horas, até o meio-dia. Mas proclame um jejum no dia 7 e faça o seu momento de oração e consagração com vários propósitos que temos, para que Deus mande um avivamento para a igreja, para que o Senhor batize os crentes com o Espírito Santo e com fogo, para que Deus venha abençoar o Brasil, abençoar a ciência e a medicina, para que consiga controlar o mais rápido possível esta pandemia, para que Deus venha proteger os médicos, os enfermeiros e todos aqueles que trabalham na área da saúde contra este contágio do vírus Covid-19. Então vamos estar orando. Dentre os propósitos que falei também, orarmos por salvação de almas. Cristo está interessado em almas. Jesus não tem interesse em prédio, em templos ornados, bonitos. Deus tem interesse em almas, porque as almas são eternas e Ele não quer que nenhuma se perca. Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade, através da Bíblia Sagrada, e reconheça Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Que o Senhor Deus vos abençoe, que o Senhor Deus vos proteja, vos guarde neste tempo de pandemia. Meus queridos e meus amados irmãos que estão nos ouvindo, vou finalizar aqui fazendo o último agradecimento aos internautas, a irmã Meire Correia. Que Deus abençoe a tua vida, a vida do teu esposo, irmão Rogério Oleriano, do teu filhinho Pedro, a sua filha Isabelle, o seu genro, o presbítero Cláudio, e o seu netinho, o Ítalo. Que Deus abençoe grandemente esta família. Amados, chegamos ao final de esta transmissão. Voltaremos na terça-feira próxima, se assim Deus nos permitir, neste mesmo horário. Até lá, na paz do Senhor.